Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Out Season. Só se fala sobre isso no mercado. Virou torcida, vai ter, não vai ter? Sim, temos o partido da Out Season e o partido contra a Out Season. Você é bobo, você está acreditando em altcoins. Não, elas vão existir porque o ciclo se repete. Você sabe qual é a minha visão. E se você está chegando agora, já aproveita para assistir, depois deste vídeo, 3 análises completas em que eu apresento a minha visão com base sólida e mostro por que a Out-Season, na minha humilde opinião, é iminente e irá acontecer como sempre, já que a ganância é algo que nunca muda. Eu convido você a assistir esses vídeos que estão aqui na descrição. Mas, se a gente vai ter a Out-Season, como que ela funciona? É isso que eu quero responder para você neste vídeo. Como de fato ela vai funcionar, como de fato ela tem o start, como é que os ativos reagem a essa movimentação, o que é necessário para que essa movimentação agressiva aconteça, que ponto que nós estamos, a gente está perto, a gente está longe? Muitos estão falando do fim do ciclo. Ah não, o ciclo de alta vai até o final do ano. Poxa, se vai até o final do ano e a gente já está em julho praticamente, como é que eu posso me preparar? Será que vai dar tempo? Porque eu tenho 6 meses. Essas altas que muitos falam, vai dar tempo em 6 meses? Pô, o Bitcoin para sair de 15 para chegar nos atuais 107.400, pô, ele precisou de 952 dias, 945, caramba, é muito dia. Será que em 6 meses a gente vai conseguir ter uma aceleração? Como que é essa aceleração em relação ao tempo? E se você tem uma carteira diversificada, a gente sempre fala de carteira, a gente sempre fala do equilíbrio Bitcoin, altcoins, caixa, mas se você tem uma carteira diversificada, por exemplo, você tem ativos grandes, alfas, você tem top 50, ah não, você tem ativos do top 200, como é que dá para prever alguma coisa? Vamos dizer que tem a Out-Season, vamos dizer que você, ainda cético, enxerga a Out-Season. Como é que você vai mensurar o resultado? É isso que eu quero responder, pelo menos tentar responder para você. De forma, obviamente, sólida, sem loucura, sem adivinhação, sem futurologia, sem tentar resolver as coisas na mágica. Pé no chão e seriedade, com base sólida. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Como eu te expliquei, eu quero responder como que a Out-Season acontece, o ponto em que nós estamos, se vai dar tempo realmente para a gente lucrar, se é que é verdade que a gente está chegando ao fim do ciclo, vai dar tempo para lucrar? O que a gente pode esperar? E em questão a carteira diversificada. Antes de tudo, antes de te responder, já coloca aí nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. A gente tem feito esse pedido, por quê? Porque nesses próximos dias eu vou pegar cada um dos pedidos e vou te atender. Ah, você quer Solana? Ah, você quer XRP? Deixa aí nos comentários que a gente vai analisar já nesses próximos dias. Pode ser uma opção boa para compra ou não, pode ser uma opção de saída. A gente vai analisar com muito carinho e muito cuidado. Então, os comentários estão abertos aguardando o seu pedido. Pois bem, como que a Out-Season acontece? O que é essa Out-Season? Resumidamente, de forma bem objetiva, o que é a Out-Season? É um evento em que as altcoins se valorizam muito mais do que o Bitcoin. Vamos pensar no Bitcoin. O Bitcoin é o farol, é o ativo que tem maior segurança. Na verdade, o Bitcoin é o único ativo que importa realmente. E não apenas na minha visão do mercado cripto, mas como todos os mercados.
Você pode me chamar de cego ou até de Bitcoin fanboy, mas é uma realidade. O Bitcoin é o único ativo que tem as características para ter valorizações muito, mas muito consistentes. E as altcoins, elas são empresas, startups que entregam tecnologia, hype, tem as meme coins, e elas, sim, acabam trazendo muito investimento. A gente está falando aí de um total 3 na casa de 800 bilhões de dólares, um Others na casa de 200 bilhões de dólares nessas empresas. Mas o que acontece de fato é que, enquanto o Bitcoin está subindo, ele acaba atraindo o dinheiro. É isso que acontece. E a out-season, ela acontece quando o dinheiro para de priorizar o Bitcoin e prioriza as altcoins. Quando que isso de fato acontece? Eu vou te mostrar tudo com exemplos do último ciclo. Você pode olhar para o ciclo de 2017 e 18 e de 20 e 21. E você vai entender muito como o mercado acaba se movimentando. E eu espero que, ao entender como o movimento acontece e o que dá o gatilho, você possa respirar um pouco. Porque eu tenho visto que muita gente está numa ansiedade absurda com as altcoins que não é real. Muita gente está, não, porque era para ter subido, era para ter acontecido. Aí eu investi faz 3 meses, faz 1 ano, faz 1 ano e meio e ainda não aconteceu. Se você está colocando uma expectativa que o mercado não irá lhe atender e já não iria lhe atender, o que vai acontecer? Frustração. E aí você vai colocar a responsabilidade dos seus investimentos justamente no mercado, justamente em algum evento que possa ter acontecido. Se você está usando dinheiro que você não pode perder, dinheiro que você não pode arriscar, ou colocou mais dinheiro do que você consegue sustentar, naturalmente você não irá aguentar. Porque se fosse fácil, todo mundo ganhava dinheiro, não é verdade? E a gente sempre fala, 95 a 98% das pessoas perde dinheiro. Por quê? Muitas das vezes por uma falta de estrutura, uma falta de estratégia, uma falta de caixa. E, um detalhe, eu fiz aulas nesses últimos dias, esses últimos 4 dias, que podem te ajudar bastante. E as aulas estão à disposição aqui no YouTube. Então já aproveite, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Muitas das vezes as pessoas falam que eu falo demais. Não, você fala demais, você enrola. Eu sempre gosto de trazer aqui um conteúdo mais mastigado possível. E sendo extremamente sincero, se você não está disposto a acompanhar, a entender, a repetir, a estudar, a investir no seu conhecimento, vai lá naquela rede social de dancinha e aproveita o seu tempo. Porque aqui eu faço questão de entregar um conteúdo denso, repetitivo, com estrutura, com base. E para que você entenda a base, principalmente você que não é do mercado, você que está investindo há pouco tempo, e pouco tempo é 2, 3, 4 anos. Quem está investindo há menos de 4 anos não sabe o que é uma out-season. Eu vou aqui te mostrar alguns movimentos, mas você só vai ter plena consciência quando você viver. É exatamente o que as pessoas falam quando você se torna pai. Você só vai entender quando você se tornar pai. Você só vai entender quando tal coisa acontecer. Mas o ponto é, se você não tiver nenhuma noção, você pode acabar se colocando numa situação muito ruim. Então é justamente isso que a gente quer evitar e trazer também aquele conforto em relação à expectativa. Muita gente entra no mercado com expectativas totalmente irreais. Então a gente vem ao longo desses anos fazendo questão de trazer
tudo com o pé no chão para que você não venha numa fantasia. E mais uma vez, se você não está disposto a acompanhar o raciocínio e a investir no seu conhecimento, pode parar aqui, porque não é para você. Investe em outra coisa, investe em você, ou vai pro tigrinho, porque não é para você. E eu falo isso com o maior carinho que eu tenho por todos. Não se coloca num lugar que você não é capaz de enfrentar. E eu falo enfrentar é por conta de conhecimento, necessidade de você se aprofundar, você trabalhar depois do trabalho. Eu sei que todo mundo trabalha, é cansativo, tem as responsabilidades, mas o mercado, sendo o mais sincero possível, ele não está nem aí para os seus problemas. Ele vai te destruir. Então, se você não está disposto realmente a investir de fato no seu conhecimento, a se aprofundar, se você não tem tempo para ver um vídeo e entenda, eu não sou guru de nada, sabichão de nada, mas se você não tem tempo para se colocar e assistir um conteúdo, pegar esse conteúdo, estudar de novo esse conteúdo, se aprofundar, avaliar se você está fazendo algo, discutir com alguém que está há mais tempo no mercado, buscar evoluir, não adianta. Você vai só perder dinheiro. E o meu objetivo sempre foi com aquilo que eu entrego aqui, que eu entrego nos grupos gratuitos, nos grupos fechados, é que você não perca dinheiro, que você tome decisões embasadas. Eu nunca vou vir aqui ou vou nos meus grupos falar o que você deve fazer, o que você deve investir. Mas eu sempre vou fazer questão de te trazer para uma leitura analítica, sem emoção, porque o mercado também não é emocional. Ele usa da emoção de quem não sabe se controlar ou não fez o dever de casa devido, ele aproveita isso e o destrói. Então, antes mesmo de eu começar, se você não está disposto, pula fora. Vai ser o melhor que você pode fazer. Peço desculpas por essas introduções, mas é algo que é necessário. É algo que é necessário. Eu entendo que muita gente quer conteúdo de entretenimento e tem um monte de gente do próprio mercado que vai te entregar isso. Vai falar para você comprar em topo, vender em fundos, vai te jogar medo, e aí vai criar um problema para te vender a solução. Vai ficar nisso, vai ficar nessa enrolação, vai falar que é lua quando tudo estiver subindo. Quando tudo estiver subindo, serão esses que irão falar lua, 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 lua. Por quê? Porque aí é extremamente rentável. É extremamente rentável falar que é lua, 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 lua eterna, principalmente quando está todo mundo na euforia louca. Por quê? Porque isso vira dinheiro, isso vira varejo chegando e querendo investir, quando é o pior momento. Então eu estou aqui falando no pior momento possível para você lembrar de ser contraintuitivo. E para você lembrar que é nos momentos de devastação que a gente tem as melhores oportunidades. Sim, é isso. Vamos falar do que é necessário para uma out-season, o que acontece, como ela funciona. Pois bem, 13 minutos até o início do tópico. Meu Deus, Luan! Pois é assim que funciona quando a gente quer entregar um conteúdo de verdade. Eu já te agradeço por ter ficado até aqui sem me xingar. A out-season, ela acontece com 3 regrinhas. Ela precisa atender a 3 regrinhas. Primeira regra, o Bitcoin tem que ter rompido o topo. Tem que ter rompido o topo histórico. Regra número 1. O Bitcoin tem que ter rompido o topo histórico. Nós rompemos o topo histórico? Rompemos o topo histórico. No mês de novembro de 2024, nós tivemos o rompimento deste topo histórico. Neste rompimento do topo histórico, a gente viu um outro movimento muito importante que levou, sim, o mercado completamente a ter a consciência de que estávamos diante de uma out-season em potencial. A gente precisava de um pivô de baixo que não aconteceu e por isso
ela não veio a se confirmar. Mas a gente viu lá atrás, aqui, neste movimento de novembro, a gente viu justamente a queda. Quando a gente teve o rompimento do topo do Bitcoin, a gente começou a ver a dominância cair. E o que era necessário para que a alt-season acontecesse era um pivô de baixa na dominância. O que é essa dominância que você está falando, cara? Na boa, explica aí para mim. Vamos explicar. A dominância é o gráfico do BTC.D. BTC.D. Quando você coloca BTC.D, vai aparecer para você um percentual. E conforme este percentual sobe, a dominância do Bitcoin está subindo, ou seja, o domínio do Bitcoin em relação ao mercado sobe. Ou seja, o dinheiro está indo mais e mais e mais para o Bitcoin. Nesta data aqui, vamos lá, vamos puxar aqui. No dia 5 de setembro de 2022, a dominância do Bitcoin era de 38%. Ou seja, se você pegasse todo o market cap, a capitalização total de mercado, colocasse um ativo empilhado do outro, o Bitcoin representava 38% deste market cap total. O restante era composto de altcoins. Conforme isto foi subindo, e agora a gente está em quase 66%, isso quer dizer que se você pegar todo o dinheiro do mundo cripto, 66% é o Bitcoin. O restante são as altcoins. Então, em teoria, o Bitcoin cresceu de tamanho. E ele se valorizou, ele puxou toda a valorização dos últimos meses e ele alcançou um nível muito interessante. Algo que aconteceu no passado? Sim, aconteceu no passado. Vimos o mesmo movimento acontecer no passado. Então, a gente está vivendo algo diferente? Não. Mas essa alt-season, ela acontece com o Bitcoin rompendo topos, certo? Correto. E, posteriormente, a dominância precisa cair e formar um pivô de baixa. A gente teve esse início aqui, falhou, seguimos acelerando e a gente vai ter em uma alt-season justamente este movimento. É isso aqui que marca a alt-season. Mas tem mais um ingrediente no meio desta conversa, que é o Ethereum. Muitos não falam do Ethereum na construção da alt-season, mas o Ethereum, mesmo que muitos o odeiem neste momento, o Ethereum ele é extremamente importante para gatilho de alt-season. Para que a gente tenha de fato uma alt-season, precisamos do Bitcoin rompendo os topos. Isso aconteceu. A gente precisa da dominância fazendo um pivô de baixa e caindo realmente. Isso não aconteceu ainda. E a gente precisa do Ethereum rompendo os topos, para que aí sim a gente veja uma aceleração dos outros ativos. Por quê? Porque o dinheiro, ele flui da seguinte forma. Ele flui do Bitcoin para o Ethereum. Esse é o caminho do dinheiro. Para o Ethereum. Que depois vai levar o dinheiro para as alts grandes. Tá? Deixa eu colocar aqui. Vai levar o dinheiro para as alts grandes. Alts grandes. Ou seja, top 10, top 20, top 30. Das altcoins grandes, a gente começa aí para as altcoins médias. Das médias vai para as pequenas, vou colocar só um P aqui, para as meme coins, para o USDT e o USD, vou colocar só o USD, posteriormente volta para o Bitcoin. Então esse é o caminho para
a out-season. Esse é o caminho da out-season. Para que a gente veja realmente as altcoins acelerando, a gente precisa ver o Bitcoin acelerar. Bitcoin acelerando. Dinheiro vai para o Bitcoin. Dinheiro está indo para o Bitcoin. Dominância está recebendo dinheiro. Por quê? A dominância está subindo porque o Bitcoin está recebendo dinheiro. Ou seja, o Bitcoin está inflando ali e de forma saudável, porque ele está em uma tendência de alta, mas ele está absorvendo todo esse dinheiro. A partir do momento que esse dinheiro começar a circular, caminhar para Ethereum, e depois de Ethereum o quê? Depois de Ethereum acelerar, se aproximar do topo e romper este topo, e veja que a gente ainda está distante, é que nós veremos as altcoins grandes, médias e pequenas sendo beneficiadas. Quando que você realmente vai sentir o impacto da out-season? Aqui, ó. Deixa eu mudar de cor, que eu vou colocar aqui em verde. Então, é aqui e aqui que você vai sentir o impacto da out-season. Altcoins grandes, altcoins médias, altcoins pequenas. Então é top 10, 20, 30, top 100, top 200, 300, 500, que seja. As pequenas. E é claro, se você investe em meme coins, você vai ver este movimento aqui acontecendo. Então é neste cenário que a gente vai ver aquele impacto, aquela alegria que todos esperam, aquela alegria que todos que hoje investem em altcoins estão esperando. A gente está ainda aqui. Nós estamos aqui. E nós estamos diante de um cenário que aconteceu lá atrás, que foi o seguinte: não foi diferente do que aconteceu em novembro. A gente viu o mesmo movimento acontecer no Bitcoin. Ah, agora vai cair, é pivô de baixa. Acelerou para aí sim despencar. Foi este movimento na dominância que trouxe esta queda. Isso aqui aconteceu quando, de fato? Não quando a gente teve o rompimento, exatamente aqui, tá? Deixa eu até vou pegar aqui para você entender. Por isso que eu falo, não adianta ter pressa, porque olha o nível de detalhamento que eu preciso te apresentar para você começar a compreender a questão da out-season. Quando a gente teve este movimento aqui, a gente teve também uma queda da dominância, que enganou muita gente no passado, enganou muita gente aqui. Enganou pelo quê? Pela expectativa, não necessariamente por compras ou vendas ou tudo mais, mas pela expectativa. Quem não fez o balanço entre Bitcoin, altcoins e caixa é que está sofrendo hoje. Mas não vamos entrar novamente neste mérito. O ponto é, a gente teve este mesmo movimento no passado, a gente acelerou, a gente corrigiu e a gente começou a acelerar para o Bitcoin renovando as máximas, o que levou a dominância a cair naquela última pernada do Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin voltou, tudo bem. A gente teve um ciclo um pouco diferente no último ciclo, porque a gente teve a pandemia no meio do caminho. Mas se você desconsiderar isso daqui, esse movimento de correção que foi de quase 50%, você vai ver que isso aqui trouxe a maior parte das valorizações. E a gente vai chegar lá. Mas o ponto é, a gente teve uma aceleração quando a gente chegou nesta nova fase, teve uma correção, rompeu o topo, e aí sim, lá numa faixa superior a gente começou a acumular. Então a gente acelerou, corrigiu, rompeu o topo, acelerou mais e aí sim começamos a acumular. Foi aqui que a gente viu o dinheiro fluir do Bitcoin para o Ethereum. Foi aqui que a gente começou a ver o Ethereum acelerar, romper os topos.
E aí sim, aqui nesta área, a gente começou a ver as altcoins, outras altcoins já acelerando. Depois que o Ethereum tinha rompido os seus topos. A gente está um pouco longe ainda dos topos do Ethereum, que estão localizados lá quase em 4.800, tá? Lá em 4.800 dólares, tá? A gente está aqui, ó, 4.800 e, deixa eu ver, 4.870 dólares. Então a gente ainda está numa faixa anterior. Mas este movimento casou com este pico da dominância, que levou uma queda. Foi isso aqui que aconteceu no passado. E agora, onde nós estamos? Nós estamos justamente aqui, ó. Esse é o ponto que nós estamos. Aqui, no passado, que foi aqui, ó, a gente está aqui. Na minha humilde opinião, a gente está diante de um movimento de rompimento em potencial, depois da acumulação e correção, enxergando a dominância já batendo uma área bem extrema, podendo sim acelerar mais para criar uma rejeição exatamente como a gente viu lá atrás, e aí sim trazer aquela desaceleração ou queda na dominância com pivô de baixa, combinado a uma aceleração do Bitcoin. Deixa eu ajustar esse gráfico que vai ficar claro para você. Ajustar essa aceleração aqui do Bitcoin, a acumulação leva ao dinheiro passando para o Ethereum recebendo grana, a gente pode ver uma aceleração também do mesmo, rompimento do topo casando com queda nesta dominância aqui, pivô de baixa, como a gente viu no passado, poderemos ver de fato as altcoins acelerando. Altcoins grandes, médias e pequenas. Então, vamos às perguntas. Como que a alt-season acontece? A alt-season vai acontecer com o Bitcoin rompendo topos, BTC rompe topos, certo? Ethereum rompe topos. Ethereum rompe topos. E dominância tem o seu blow off top e começa o pivô de baixa. Então aqui é dominância. É neste caso que a gente vê o cenário da alt-season se construindo e se confirmando. Ponto em que nós estamos? Estamos diante deste rompimento do último topo no Bitcoin, potencialmente diante deste rompimento, para que posteriormente a gente veja a movimentação do Ethereum. Então ainda tem uma recuperação, faixa de 2.800 dólares que a gente já comentou aqui, acelera, volta às faixas anteriores, tá? Isso é aqui a mesma construção, tá? Mesma construção, perdemos um fundo importante, foi, acelerou, foi, conseguiu vencer os topos anteriores, voltou numa aceleração mais agressiva, pós-rompimento do topo, em potencial aqui, é que a gente vai ver, de fato, o pivô de baixa, nisso a dominância já estará caindo, e as altcoins poderão se beneficiar. Este é o cenário. Esta é a minha consideração, avaliando justamente este movimento padrão. Ah, mas isso vai levar muito tempo, isso é loucura. É aí que muita gente acaba se enganando. Isso pode não levar muito tempo. Isso é um movimento que pode ser célere, rápido. Foi o que aconteceu no passado e pode se repetir. Por quê? Porque quando existe o giro de capital, existe um impacto muito, muito grande no preço dos ativos. Tá? E eu vou te mostrar agora como isso acontece. Mas eu só quero te lembrar alguns pontinhos. Venha comigo e volte comigo para o passado. O que aconteceu com as altcoins de 4 de novembro a 15 de dezembro de 2024? O que aconteceu?
Eu não preciso mostrar um gráfico. Se você estava no mercado, você sabe exatamente o que aconteceu. As quedas de meses, porque a gente passou 8 meses consolidando, tá? No Bitcoin, a gente passou 8 meses. Aqui foram 8 meses consolidando. A partir do rompimento e que trouxe este movimento aqui, o que aconteceu? Neste cenário de acumulação, as altcoins caíram. A gente precisou de menos de 30 dias. Para muitos ativos foram 21 dias de queda na dominância que não trouxe um pivô de baixa, para que a gente apagasse as quedas de 8 meses e trouxesse uma aceleração. Muitos ativos subiram 600%, 700%. E isso eu não estou nem falando dos ativos que mais subiram e se recuperaram, não é nem aqueles ativos novos. Então, vamos pensar de forma bem... como é que eu posso dizer? Bem analítica, sem emoção. Se um movimento como aquele aconteceu com uma dominância caindo desta forma, o que acontecerá se a dominância cair desta forma? Tá? Vou pegar aqui e eu vou te mostrar. O que acontecerá se a dominância cair desta forma e posteriormente cair desta forma? Porque é o que a gente está analisando. Se este movimento que aconteceu no passado acontecer para cá, isso por si só já será um movimento maior do que o movimento que vimos em dezembro. E se este movimento acontecer, que é o que normalmente acontece em uma alt season, a quebra da estrutura de alta, um pivô de baixa semanal, isso aqui poderia trazer justamente aquele movimento. Mas em que velocidade? Será que a gente vai ver 21 dias, 40 dias, 60 dias? Será que é um movimento que realmente é rápido? E entenda, eu quero que você volte mais uma vez e pé no chão. O que a gente está trazendo aqui é um estudo. Eu não estou falando para você que isso com certeza vai acontecer. A gente está analisando Bitcoin, estrutura de mercado, liquidez, corte de juros, projeção de corte de juros, tendência do mercado, tendência do farol, que é o Bitcoin. A gente está falando aqui sempre de probabilidade. Por favor, entenda isso. Entenda que não existe uma garantia. Muita gente quer garantia nesse mercado. Você não vai ter garantia. É o que eu volto a falar. Se você estava aqui no minuto 10 e continuou, se você quer garantia, vai embora. Quer sem risco? Vai embora. Não existe. Se alguém falar para você, tem garantia, não tem risco, corre que é cilada. É cilada, Bino. Então, pense muito bem nessas questões que eu apresento. Aqui a gente fala de probabilidade. Não é uma garantia. Todo mundo que entender isso vai se colocar no risco. No risk, no Lambo. Sem risco, sem Lamborghini. Você não entende o risco? Eu estou te falando. A volatilidade é padrão de 80%. Se você não tiver estômago para uma queda de 30% amanhã, não entre no mercado. Se você não estiver consciente de uma volatilidade que pode chegar a 80% nas altcoins, não entre nesse mercado. Isso é importantíssimo. Então a gente está falando aqui de probabilidade. Quer certeza? Esquece. Não vai ter certeza aqui. Eu não vou ficar aqui vendendo sonho imaginário falando que é certeza, porque não é certeza, é probabilidade, e eu acho que isso está muito claro. Se você não conseguir compreender isso, boa sorte ao atravessar a rua. Porque se você não consegue compreender o básico, eu não sei como você ainda consegue atravessar a rua sem ser atropelado, que é só olhar para os dois lados. Sim, é desta forma. Você entende que você tem que ter consciência e estudar? Porque isso é algo extremamente denso, é extremamente perigoso e, sim, as pessoas não aguentam se não tiverem estrutura, estratégia, planejamento. Estou repetindo isso para que a gente não
se coloque em um sonho acordado. Não é isso que a gente busca, nem aqui, nem em lugar nenhum. Certo? Então, a gente vai... Deixa eu desligar meu celular aqui. A gente vai olhar para este movimento, mas em quanto tempo? Se estão falando que o mercado vai simplesmente chegar ao fim em Natal de 2025, Luan mesmo já falou, e eu entendo e enxergo que a maior probabilidade é que a gente tenha um encerramento do bull market ainda esse ano. É a minha visão. Obviamente, a gente vai acompanhando, a gente não tenta adivinhar exatamente o ponto de máxima, a gente olha para os indicadores. Mas vamos considerar isso? Final do ano? A gente tem até o final do ano. Até o final do ano. Será que até o final do ano vai dar tempo de lucrar, cara? Será que é real isso? Vamos olhar para os movimentos que a gente viveu, quem estava comigo também viveu, no último ciclo. Quando o Bitcoin rompeu o topo, acelerou, o dinheiro começou a fluir para o Ethereum, e aí a gente viu a out-season. Quando a gente viu essa aceleração e tudo começou a ficar maravilhoso, a dominância começou a cair. Qual foi a velocidade e o impacto destes ativos? Vamos lá. Eu gosto desse gráficozinho do BNB porque eu mostrei já isso aqui algumas vezes e quem me acompanha já viu esse gráfico, que é a estrutura do mercado. Aqui a gente viu o bear market. Quem comprou lá no começo do bull market surfou uma aceleração, surfou uma desaceleração, início do março de 2024. A gente teve aqueles 8 meses de queda. Bastou pouquíssimo tempo para aquelas quedas serem apagadas. Marcamos um topo local em dezembro de 2024. Quem tinha comprado aqui quebrou a cara. Quem comprou pouco antes quebrou a cara. Muita gente esteve aqui em abril e neste momento está aqui. Então você olha e fala assim, caramba, eu comprei em outubro. Quem comprou em outubro de 23 está com um lucro, leve lucro. Quem comprou em março, oh meu Deus do céu, comprei em março, estou com prejuízo. Quem comprou em dezembro, estou com prejuízo. Este é um cenário que aconteceu no último ciclo. Você está aqui e o ponto crítico de aceleração aconteceu no final do ano de 2020. 2020 para 2021 a gente viu a marcação do topo, pico, e a gente viu essa queda. Essa queda ela levou até maio. Então do final do ano de 2020 até maio, a gente viu uma queda na vertical da dominância. Esta queda na dominância, ela não trouxe uma aceleração brutal no Ethereum. Caramba, peraí. Será que eu estou vendo alguma coisa? Será que o Ethereum não vai subir? Não, o Ethereum ele começa a subir um pouco antes, depois que o Bitcoin rompe o seu topo e traz uma acumulação. Então o Bitcoin rompe o seu topo, traz uma acumulação, o dinheiro começa a fluir para o Ethereum puxa a valorização, algumas altcoins começam a se valorizar, veja aqui, você está aqui, algumas altcoins começam a se valorizar, mas, de fato, a queda agressiva na dominância se deu quando o Ethereum começou a flertar com o rompimento do seu topo histórico. É aí que a dominância começou a ir para baixo. E o que aconteceu desta data de final, aqui ó, final de dezembro até meados de maio? Olha aqui, 3 de maio. 21 de dezembro, cadê? Tá aqui. 21 de dezembro de 2020 a 3 de maio de 21, BNB trouxe uma valorização de 2.172%. Outros ativos, Mana, 2.200, Sandbox, 2.500. E eu nem considero, preste muita atenção, a acumulação e a pernada final que nós tivemos. E isso aconteceu por conta do Covid, tá?
Por isso que eu falei no começo, não vamos levar em consideração essa queda do Covid, porque isso aqui acabou acontecendo, tá? A queda acumulou e ele ainda trouxe uma nova pernada para muitos ativos. Eu só considero a primeira pernada, porque é para fins de estudo aqui para out-season. E a gente viu 2.595%. ADA, quanto de alta a gente teve nesse mesmo período? De final de dezembro a maio, 1.800%. AVAX, 2.000. XRP, 770, já era um ativo grande. AXS, vou falar o quê? 34.000%. XLM, 484%. Litecoin, vimos uma valorização de 400%. A gente tinha ativo grande, a gente tinha ativo que já tinha vindo de valorização do último ciclo, a gente tinha ativo novo, a gente tinha narrativa. Obviamente, as novas narrativas se valorizaram muito mais. Novos ativos acabaram se beneficiando, bons projetos mais novos acabaram se beneficiando. Naquele momento, gaming, metaverso se valorizaram agressivamente. Neste ciclo, nós temos as nossas narrativas. E é importante lembrar que estas narrativas tendem a se beneficiar em um cenário de out-season. Mas e se você não estiver com os melhores ativos? Você pode estar se perguntando. Hoje a gente tem muito mais ativos. E não, isso não muda a questão da out-season. Mas isso, obviamente, leva todo mundo a uma responsabilidade muito maior na escolha dos seus ativos. E a escolha é muito importante e ela vai impactar diretamente no seu portfólio e nos ativos que tendem a se valorizar mais. Só que, ainda assim, se você tiver uma diversidade com grandes ativos e mesmo ativos pequenos, você sempre vai poder se orientar pelo Total 3 e pelo Others. O Total 3, ele é o indicador, o índice que marca a capitalização total do mercado, excluindo Bitcoin e Ethereum. Então aqui tem top 10, aqui tem top 20, aqui tem top 30, top 50 e tem também os ativos menores. No último ciclo, em média, esses ativos valorizaram 777% naquele mesmo período. Final do ano de 2020, maio de 2021. Nós tivemos exatamente 5 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Tá? A gente começou, na verdade a gente teve 4 meses e meio. A gente está diante de uma acumulação muito maior nesse ciclo, o que pode sim levar a uma aceleração mais rápida, mas a gente só vai falar sobre isso. O Others, por outro lado, que é composto de ativos sem top 10, que é a capitalização total sem Bitcoin, sem Ethereum, sem os top 10. E no último ciclo, em média, a valorização foi de 1.144,25. Então você vai poder olhar sempre para a média. O seu portfólio, se ele tiver mais ativos que são os consolidados, você vai ficar com a média de valorização do Total 3. No caso, se você não tiver eles, você vai ficar com uma média muito parecida com o Others. É claro que se você só tiver gemas, isso vai variar, tá? Mas a gente está falando sempre em média, para você só ter uma noção. E não é que a gente vai ter 1.100 de valorização, preste muita atenção. A gente está só falando que, posteriormente, em um cenário de out-season, você vai olhar para a valorização média do Others para ter um parâmetro do seu portfólio. Você pode, inclusive, olhar para a desvalorização do seu portfólio comparado à compra em dezembro. Se você comprou em dezembro, vamos lá, comprei em dezembro, o seu portfólio ele tem que ter uma desvalorização média de 52% nesse momento. Se você comprou em dezembro, estou usando dezembro, tá? Porque muita gente está usando dezembro. No Total 3, você tem uma desvalorização média de 30%. Avalie, pondere, considere.
tá? Para você ter um parâmetro do que você pode validar como valorização futura em potencial de acordo com o seu portfólio. Mas um ponto é, qual é a velocidade? Você está vendo aqui, a gente tem uma movimentaçãozinha que a gente considera, nossa senhora, e entenda, isso aqui não é pouco não, tá? Isso aqui é uma queda de 50%, tá? Isso aqui é uma queda de 50%. Sandy tinha tido uma queda de 64%. Cardano tinha visto quedas recentes antes de disparar de nada menos do que 51%. Então quando você olha para valorizações de 18 vezes perto do topo, você fala assim, já era, nunca mais vai subir. Porque para ele voltar para o meu ponto zero, se você comprou um topo, ele tem que fazer 100, ele tem que fazer 200, ele tem que fazer 300, ele tem que fazer 500. Só que os bons projetos, eu volto a falar, os bons projetos, eles em uma out season, eles tendem a ter uma aceleração que lembra este tipo de movimento. A gente não vai colocar aqui, não, isso aqui vai acontecer da mesma forma, porque os ciclos, eles têm a sua particularidade, mas ainda assim, por uma questão humana, a gente acaba vendo a ganância atacar da mesma forma e o giro de capital acontecer da mesma forma. Então, a VAX, e você pode usar estes exemplos aqui, avaliar e ponderar, mas o ponto é, dá tempo de chegar até o final do ano? Dá. Se você está olhando para o final do ano, dá. A gente tem impactos muito, muito grandes em média de 6 semanas. Tá? Então, como a gente tem 26 semanas até o final do ano, até o Natal, até o Ano Novo, a gente tem, em teoria, tempo hábil. Não que a gente vai encerrar o ciclo em setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, pouco importa. O que eu estou aqui alertando é, se você olhar para o fim do ano e olhar para será que dá tempo? Dá tempo. E se acontecer em setembro? Dá tempo. Entenda, o impacto ele é grande. E hoje a gente tem um mercado muito maior. Preste muita atenção. O tamanho do mercado é maior. Então, a tendência é em um movimento de baixa que o dinheiro flua de uma forma muito mais violenta. É por isso que a gente viu uma aceleração recente, muito grande em vários ativos, 100, 200, 300, 400%. E a gente viu acelerações ainda mais brutais em novembro e dezembro do ano passado. Então, a gente tem um capital hoje circulando no mercado muito, muito agressivo. Alô, mas alguns ativos, ou os ativos hoje valem mais, tudo bem. Mas a gente já chegou a ver meme coins valendo 60 bilhões de dólares, 50 bilhões, 25 bilhões de dólares. É muita coisa. E entenda, como o mercado é ganancioso e a ganância é usada como oportunidade de saída dos grandes, é que a gente tem a marcação do fim do ciclo em ganância extrema. A gente está no medo extremo. Então, na minha humilde opinião, eu não enxergo que a gente chegou ao fim do jogo. Avalie com cuidado e lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento alguns alertas, algumas avaliações, alguns estudos, para que você possa, de fato, fazer o seu estudo em cima desse estudo, validar ou ignorar, falar que é bom, falar que é um lixo, trazer isso para a sua realidade, para que você possa tomar suas decisões com responsabilidade. Porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gostou realmente desse conteúdo e chegou até aqui, eu já te agradeço demais. Deixa aí nos comentários, Bob Esponja, Bitcoin Bob Esponja, tá? Bitcoin Bob Esponja, para você contar com desconto se você quiser investir em conhecimento. Quer investir em conhecimento? Aí você vai contar com a oportunidade que a gente está deixando aberta em relação à entrada nos nossos times. Times fechados no Telegram, onde eu apresento as minhas metodologias de investimento, metodologias para realização de lucro, eu apresento os meus estudos, eu apresento cada uma das minhas movimentações, eu trago para você os meus investimentos, você tem acesso completo, suporte 1 para 1 comigo,
aulas diversas e muito mais. Se você quiser mais informações, clica no primeiro link da descrição, vai abrir um chat no Telegram. Basta você enviar Bitcoin Bob Esponja e o nosso time vai te responder e te enviar todas essas informações pertinentes aos grupos, ao que a gente entrega, valores e tudo mais. E se você não estiver nesse momento, mas ainda assim quiser acompanhar todas as nossas análises, avaliações, clica no segundo link da descrição. Você vai entrar neste grupo aqui. O nosso grupo geral do Telegram, ele é gratuito. Tem muitos insights e informações que são de grande valor e você pode aproveitar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que você tenha uma consciência um pouco melhor do que esperar, de onde nós estamos, quais são os cenários. Posso te trazer um pouco para a realidade e se você gostou, deixa nos comentários. Eu desejo uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.